Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos permitir entrar em sua casa. Cara que se ajoelha. Hoje nós iremos responder a uma pergunta. Ô Lázila, fala pra gente aí, como é que é? O primo de João Batista, me tire uma dúvida. A dúvida é a seguinte: Sexta-feira Santa, eu sou obrigado a comer peixe? É pecado comer carne? Me explica, o primo João Batista. A Páscoa tem que comer chocolate? É verdade que tem que comer peixe para não pecar? Daqui a pouco nós estaremos falando sobre este assunto. Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa? Louvado seja Deus! Fique aí, você está ouvindo. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Glória a Deus, Ele te ama. Ele nos amou até o fim. Ele não desistiu. Levou a cruz até o Calvário e ali se entregou por nós. Louvado seja Deus! Nós estamos na semana onde é comemorada, se é que assim pode dizer, a paixão de Cristo. Ele morreu por nós naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje nós iremos tirar uma dúvida. É ou não é, Lázila? O primo de João Batista, me tire uma dúvida. Na Sexta-feira Santa, eu sou obrigado a comer peixe? É pecado comer carne? Não saia daí. Daqui a pouco estaremos respondendo a essa pergunta. Louvado seja Deus! Programa Lírio no Lar. Envie para seus contatos. Vamos evangelizar. Pastor Dias, não tem jeito. O Lírio no Lar se espalhou. Tá planejando a sua festa de aniversário e ainda não sabe onde encomendar o seu bolo? Pois nós temos a solução para você. Doces Momentos. O melhor bolo da cidade está aqui. Os clientes é quem dizem. A Doces Momentos é especialista em bolos personalizados, tortas e doces. Encomende agora mesmo os deliciosos produtos da Doces Momentos. Telefone WhatsApp 71 99240 4934. Siga no Instagram e saiba mais. @docesmomentos20. Doces Momentos. Tudo aqui é uma delícia.
JJ Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo num só lugar, pertinho de você. Trabalhamos com materiais elétricos, materiais hidráulicos, pisos, tintas, ferramentas, telhas, areia, madeiras, cimento, tubos, conexões e muito mais. Ligue ou peça pelo WhatsApp 71 3230 4531 719 9178 3663. Instagram @JJ Construção SSA. Ladeira Manuel Bonfim, número 80, Engenho Velho da Federação, em frente ao antigo módulo policial, Salvador, Bahia. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Vamos responder a pergunta, que é uma dúvida. Por que não podemos comer carne na Sexta-feira Santa? Somos obrigados a comer peixe? É pecado se comermos carne? Nós estamos no período da Páscoa, amados? Onde se comemora a morte e a ressurreição do Senhor. Vamos entender algumas coisas primeiro. A Páscoa é uma festa judaica, também conhecida como Pessach, ou a passagem, é a festa da passagem. É uma celebração onde os judeus relembram a libertação do seu povo da escravidão do Egito para a terra prometida, quando Deus enviou Moisés para tirar o povo ali da escravidão do Egito. E ali foi instituída a Páscoa, a passagem dos judeus da escravidão para uma vida de libertação. E esta festa é uma tradição milenar. É um dos feriados mais importantes para o judaísmo, pois o Senhor Deus, ele diz que se comemorassem, para que não esquecessem de onde o Senhor os tirou. Na ocasião, foi dada uma ordem para que eles passassem nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro. Era o rito crucial na Páscoa judaica. O Cordeiro deveria ser morto e através do sangue do Cordeiro haveria uma marca nos umbrais da porta. Porque, segundo as Escrituras, naquela noite o Senhor passaria, e onde não houvesse a marca do sangue do Cordeiro, o filho primogênito iria morrer. Em Êxodo, capítulo 12, versículos 22 e 23, registra o seguinte: ordem do Senhor: peguem um galho de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite, quando o Senhor passar para matar os egípcios. Ele verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas casas de vocês para matá-los. Então percebam que foi uma ordem do Senhor que eles marcassem o umbral das suas portas com sangue, porque aquela noite seria uma noite de dor,
onde morreriam os primogênitos, exceto na casa onde houvesse a marca do sangue do cordeiro. E naquele dia o Senhor ordenou que eles comessem a carne do cordeiro assada. Percebo que na instituição da Páscoa, também o Senhor Deus falou para eles o que eles deveriam comer. Em Êxodo capítulo 12, versículo 3 ao 8 diz: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará pela tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então percebam que o próprio Deus falou para os hebreus que matassem o cordeiro, assassem, comessem a carne do cordeiro, e o sangue que eles colocavam numa bacia era para marcar as suas portas. E ali seria o livramento, porque o anjo da morte não entraria na casa onde houvesse a marca do sangue. Então, queridos, perceba que a origem da Páscoa foi diretamente para o povo hebreu ou povo judeu. É o mesmo povo. Não foi universal. Não era para todas as pessoas comerem o cordeiro, não. Inclusive, os egípcios não participaram. E os primogênitos dos egípcios morreram. Inclusive, o filho do faraó. Alguém diz que aquela noite foi a noite do grito. Se ouviam muitos gritos nas casas: o meu filho morreu, o meu filho morreu. Mas, na casa dos hebreus que obedeceram a palavra de Deus, não houve morte por causa do sangue do cordeiro. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. E o cordeiro, ele era o tipo de Cristo que viria. Segundo as profecias, nasceria de uma virgem. E quando Jesus ele vem, ele se torna um antítipo daquele cordeiro que veio também para nos livrar da morte. E Jesus, no seu ministério terreno, juntamente com os seus discípulos, ele celebrou a última Páscoa. Ora, se a Escritura fala de última Páscoa, é porque ali haveria de se encerrar, porque Jesus Cristo, ele inaugurou uma nova aliança. Agora não era mais necessário matar um cordeiro, porque Cristo, ele é o próprio Cordeiro de Deus, que foi sacrificado ali no Calvário, morrendo em nosso lugar. Mas
A Páscoa agora, para a igreja, vai ser substituída pela ceia do Senhor. E o alimento da ceia do Senhor é o pão e o vinho, ou seja, representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É isso mesmo. Jesus, ele instituiu a ceia, também chamada por alguns como Santa Ceia ou a Eucaristia. E durante essa última Páscoa, ou a primeira ceia, plantada ali por Jesus Cristo, ele deixou bem claro que ali seria um memorial da sua morte e da sua ressurreição, onde ele estaria implantando uma nova aliança. O que quer dizer essa nova aliança? É que quando foi implantada a Páscoa, era só para os judeus, que deveriam matar o cordeiro, comer o cordeiro assado, passar o sangue no umbral da casa, e o livramento veio para os judeus. Mas agora, na nova aliança, no sangue de Jesus Cristo, está aberta a porta da graça e da salvação para todo aquele que nele crê. Então, se você é alguém que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, você entregou a sua vida para Jesus, segundo João capítulo 1, versículo 11 e 12, você recebeu poder para se tornar filho de Deus. E agora você não celebra mais a Páscoa. A Páscoa é para os judeus. Você que se tornou igreja, você participa da ceia do Senhor, onde você congrega. Mas vamos entender isso com calma. O que era a Páscoa para os judeus passou a ser a ceia para os cristãos. Vocês entendem? Os judeus comemoravam a Páscoa, mas quando Cristo veio, ele trouxe a nova aliança, e quem crê em Cristo é cristão. Você agora não vai mais comer a carne de um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que veio para nos salvar é o próprio Jesus Cristo. Mas como memorial, nós celebramos a ceia do Senhor. Então, por favor, entenda isso. Se você é evangélico, se você é o crente em Jesus, você não precisa mais passar o sangue na porta da sua casa. Basta participar da ceia do Senhor na sua congregação, lembrando-se que Jesus se entregou na cruz para te salvar e que ao terceiro dia ele ressuscitou. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, o verso 17 ao 20, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Percebam, Jesus, como judeu, ele ainda participou da Páscoa. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Percebam que é a mesma festa. O que era a Páscoa para os judeus vai se tornar a ceia para os cristãos. A diferença é que na Páscoa
eles comiam o pão asmo, ele comia as ervas amargas, eles comiam a carne do cordeiro assada, mas agora Jesus ele vai simplificar. Basta comer o pão e beber o cálice em memória dele mesmo. Em Mateus capítulo 26, versículo 26 e 28, diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Ok, amados? Então percebam que a Páscoa é uma festa judaica, onde tinha que ter um cordeiro, matava o cordeiro, colocava o sangue numa bacia, assava a carne do cordeiro, comiam a carne, e o sangue marcavam as portas para se livrarem da morte dos primogênitos. Jesus vai participar da Páscoa, só que agora ele traz o pão e o cálice. É o suficiente para a nova aliança. O quanto a comer peixe, a comer carne, não é nenhum mandamento bíblico. É uma tradução da Igreja Católica por um sentimento de compaixão à morte do Senhor. Vamos ver alguns detalhes para que os irmãos entendam. Primeiro, é preciso entender que essas festas religiosas, essas tradições, elas não são determinadas pela Bíblia. O calendário que nós usamos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, é o calendário gregoriano, que foi implementado pelo Papa Gregório VIII. Depois vocês pesquisam, em 1582. E este calendário ele foi desenvolvido por alguns colaboradores, estudiosos, filósofos, astrônomos, cronologistas, que ajudaram a escolher as datas. Mas não é determinado pela Bíblia, como por exemplo o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Não se sabe exatamente o dia, mas no calendário gregoriano eles escolheram essa data. Vocês estão entendendo? Na Igreja Católica se restringe a não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. E eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui criticando, estou apenas respondendo a uma pergunta, mas não estou fazendo nenhuma crítica a quem come e a quem deixa de comer. Porque a Igreja Católica determinou que não se deve comer a carne vermelha na quarta-feira de cinza e também na Sexta-feira Santa? É porque a carne vermelha recorda, segundo eles, o corpo de Jesus Cristo. Então, como Jesus foi crucificado, segundo o calendário gregoriano, numa sexta, porque se nós formos contabilizar pela Bíblia, Jesus não morreu uma sexta-feira, provavelmente foi numa quarta-feira à tarde, mas essa não é a questão. Uma das principais datas do calendário católico é a Sexta-feira Santa, também conhecida como a Sexta-feira da Paixão. O dia que marca a crucificação de Cristo,
após ser julgado pelo Sinédrio judaico, aleluia, e o Senado romano, e faz parte dos dias finais da Semana Santa. A semana que começa no domingo de Ramos e termina na Quaresma, que é o período de 40 dias que prepara para a celebração da paixão, morte e ressurreição de Cristo, com o início, por incrível que pareça, na quarta-feira de cinzas, após o carnaval. A preparação permite lembrar e celebrar a Via Sacra ou Via Crucis, que consiste no caminho pelo qual o Senhor Jesus Cristo percorreu, carregando a cruz até ser crucificado. A prática teve origem no século IV, quando os cristãos iam a Jerusalém, realizavam o trajeto da paixão de Cristo. A partir do século XVII, ficou popularizado no mundo inteiro, sendo relembrado anualmente pelas comunidades cristãs durante a Quaresma e a Semana Santa. Por recomendação da Igreja Católica, o período é reservado para o cumprimento de penitências, principalmente nas sextas-feiras e, sobretudo, voltadas à alimentação, podendo ser feito um jejum ou abstinência de algum alimento. Pelo Código de Direito Canônico, conjunto de leis que regem a Igreja Católica, o jejum é forma de penitência que consiste na privação de alimentos, enquanto a abstinência consiste na escolha de uma alimentação simples e pobre. Mas o que nós queremos saber, por que não se pode comer a carne vermelha? Segundo o padre José Ulisses Leva, da Capela Sion, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, graduado em Teologia e Filosofia, doutor em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Ele também é professor da Universidade Católica de São Paulo. Ele explica o motivo pelo qual é restrito o consumo de carne vermelha nesta preparação. A solenidade da Páscoa, de fato, é fundamental para os cristãos. Na Igreja Católica se restringe a não comer carne vermelha na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, porque a carne vermelha recorda o corpo de Jesus Cristo, diz o professor. Amados, na tradição cristã, na época dos apóstolos, dos discípulos, o peixe tinha um significado simbólico muito importante. Talvez por isso se coma o peixe, porque já que não podia comer a carne. E o peixe era um alimento comum. Dos 12 discípulos de Jesus, por exemplo, 4 deles eram pescadores. Então, nem todos tinham acesso à carne bovina. Mas o peixe era muito fácil, era só ir no mar e lançar um anzol. Então eles decidiram naquele dia comer peixe, porque, segundo nós vimos, a carne vermelha recordava o corpo do Senhor Jesus. Também o peixe era importante para eles, porque eles associavam o peixe aos milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes,
Aconteceu isso por 2 vezes. Além disso, tornou-se um símbolo da religião no início da expansão do cristianismo, porque a palavra peixe em grego é um acrônimo com as iniciais da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Você sabe o que é um acrônimo, não sabe? São siglas. E aí eles pegavam as primeiras letras, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, e formava a palavra ictus, que representa a expressão em grego Jesus Christos, Theo Iosoté, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Talvez você que é um cristão mais antigo, você percebe que outrora as Bíblias, não sei se ainda existe isso, tinha um símbolozinho de um peixe. Na capa da Bíblia tinha lá, ainda deve existir, aquele peixe é o ictus em grego. E esse acrônimo ictus quer dizer Jesus Christos Theo Iosoté, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O que significa isso, pastor? Que com a perseguição romana, muitos cristãos morreram, muitos foram perseguidos, deixavam as suas casas, tinham que fugir. E quando esses cristãos se encontravam, o que era que eles faziam para se identificarem? Eles faziam a metade de um peixe e se escondiam. Quando o outro passava, formava a outra metade. Então eles entendiam que eram irmãos em Cristo. E assim eles tinham liberdade de se encontrar. Eles foram muito perseguidos pelos imperadores Nero, Diocleciano. A perseguição foi terrível, mas a igreja sobreviveu. Muitos morreram, é verdade, mas nós estamos aqui. Nós somos frutos daquela semente de homens e mulheres fiéis. Então, amados, resumindo, a tradição católica não come carne na sexta-feira santa, porque a carne vermelha remete a Jesus ali na cruz. Então, se come o peixe porque era um alimento comum de acesso ao pobre. Mas não é nenhum mandamento bíblico. A Bíblia fala do jejum, sim, mas não tem nada a ver com essa questão da carne vermelha e do peixe. É uma tradição católica. Se você é um evangélico, se você é cristão, você não está obrigado a comer carne ou comer peixe. Coma o que você tem. Agradeça a Deus, porque a Bíblia diz que recebido com ações de graça, tudo é purificado. Agradeça a Deus pelo que você tem. Se você tem ovo, cozinhe o ovo. Se você tem ovo, frite o ovo. Agradeça a Deus e coma. Agora, se você congrega em alguma denominação, basta você participar da ceia do Senhor. Quem é judeu, mantém a tradição de comer a carne do carneiro. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Cada um siga aquilo que acredita. Lembrando que o caminho é Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Glória a Deus, amados, estamos... Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.